Olá, pessoal, professor Kiko, tudo bem? Vamos bater um papinho, aulinha de matemática básica, hein? Nessa aula a gente vai falar sobre potenciação, as potências e as propriedades da potenciação. Vamos lá? Bom, primeiro, vamos lembrar, potência, galera. Considerando o número real a diferente de zero e um número n inteiro, a gente vai ter a potência de base a e expoente n definida por, se o n for um número maior que 1, o a elevado a n vai ser a vezes a vezes a vezes a vezes a n fatores. Então percebe que eu vou multiplicar a base a por ela mesma a quantidade de vezes que for igual ao expoente n. Tranquilinho? Segunda coisa, se o n for igual a 1, então a gente vai ter a elevado a 1. Só que como o expoente é 1, percebe que o a só vai se repetir uma única vez. Então, a elevado a 1 vai ser o próprio a. Se o n for igual a 0, qualquer número diferente de 0 elevado a 0, eu tenho que lembrar que vai dar 1. Então, a elevado a 0 é igual a 1 para o a diferente de 0. Mais uma coisa, se o n for igual a menos 1, então a gente vai ter a elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a, para o a diferente de zero também, hein? Então, quando o expoente for negativo, a gente vai inverter a base e trocar o sinal do expoente. Tranquilinho? Então, isso daí é a definição de potência, pessoal. Vamos pegar alguns exemplos aqui, olha. Primeiro, 2 elevado a 3, ou 2 elevado à terceira potência, ou eu também posso ler ali 2 elevado ao cubo, tranquilo? Então, eu vejo ali, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo as continhas, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. O próximo, 3 elevado a 2, ou 3 elevado à segunda potência. Também posso falar 3 elevado ao quadrado. Então, ali eu vou ter 3 vezes 3, só que 3 vezes 3 é igual a 9. Então, primeira observação, olha, 2 elevado a 3 não é igual a 3 elevado a 2. Se eu troco a posição ali da base com o expoente, vê que o resultado da potência também vai ser diferente. Tranquilo? Próximo exemplo, 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 5 mesmo. Próximo, 1 elevado a 5. 1 elevado a 5 eu vou ter que fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quando eu fizer as continhas ali, 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, 1 elevado a 5 é igual a 1. O próximo, 300 elevado a 0. Lembra, 300 é um número diferente de 0. A gente viu lá na tela anterior, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então, 300 elevado a 0 é 1. O próximo, 2 elevado a menos 1. Observa o expoente negativo, então eu tenho que inverter a base. A base é 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Se eu invertir a base, troco o sinal do expoente. Era menos 1, fica mais 1. Então, ficou meio elevado a 1. Só que lembra, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, meio elevado a 1 fica igual a meio. Último exemplo, 2 terços elevado a menos 2. Observa que o expoente é negativo. Se o expoente é negativo, eu tenho que inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então, a base, 2 terços, inverte. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, o inverso de 2 terços é 3 sobre 2. Só que se eu invertir a base, eu tenho que trocar o sinal do expoente. O expoente era menos 2, ficou 2. Então, ficou ali 3 sobre 2 elevado a 2. Só que 3 sobre 2 elevado a 2 é 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Cuidado para não confundir, olha, multiplicação de frações. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, eu faço o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Fazendo a continha ali, olha, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Então, 2 terços elevado a menos 2 é igual a 9 quartos, tranquilinho. Algumas observações ali, olha, primeiro, 5 elevado a 1 é igual a 5.
Lembra que qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Próximo, ó, 1 elevado a 5. Lembra que elevado a qualquer número vai dar o próprio 1. Facinho. 300 elevado a 0. Lembra que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é sempre igual a 1. Sussa, facinho. Vamos para as propriedades da potenciação. Olha, são as continhas que a gente vai fazer com potência. Então, vou pegar lá, ó, um certo número A e um número B. Os dois números são reais e diferentes de 0. E os números naturais, N e M. Pessoal, percebe a notação? Olha, A, aquele parece um E ali, na verdade é A pertencente aos reais, asterisco. Significa que o número A pertence aos reais, mas não é igual a 0. O mesmo para o número B. O número B pertence ao conjunto dos números reais menos o 0. E os números N e M pertencem ao conjunto dos números naturais. O símbolo é o enão. Então, vamos pegar a primeira propriedade. Olha, eu estou pegando A elevado a N vezes A elevado a M. Então, percebe que eu estou multiplicando duas potências, que a base é A e os expoentes são diferentes. Então, essa continha a gente vai fazer A elevado a N mais M. Então, percebe que na multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. A próxima, A elevado a N dividido por A elevado a M. Percebe que agora eu estou dividindo duas potências de mesma base. A base dessas duas potências é A. Uma potência tem um expoente N e a outra potência tem um expoente M. Então, essa continha ali vai ficar A elevado a N menos M. Então, percebe que quando a gente for dividir duas potências de mesma base, a gente vai manter a base e vai subtrair os expoentes, o expoente da primeira menos o expoente da segunda, ou o expoente da potência do numerador menos o expoente da potência do denominador. Facinho. Próxima propriedade, A elevado a N vezes B elevado a N. Percebe que agora as duas potências possuem bases diferentes. Uma tem base A outra tem base B, mas as duas potências têm o mesmo expoente, o expoente N. Então, nesse caso, a gente vai fazer A vezes B, depois eu elevo ao expoente N. Então, percebe que ali eu multiplico as bases para depois elevar ao expoente N. Beleza? Próxima propriedade, A elevado a N. Tudo isso elevado a M. Então, percebe que eu tenho uma potência de potência. Primeira potência, A elevado a N. Só que isso tudo está elevado a outro expoente M. Então, nesse caso, a gente vai fazer A elevado a N vezes M. Então, percebe que a gente vai multiplicar os expoentes e manter a base. Tranquilo? Próxima propriedade, A elevado a N sobre M. Percebe que agora o meu expoente é uma fração, é um número racional, n sobre m. Nesse caso, a gente vai ter uma radiciação, vai aparecer uma raiz. Então, eu vou ter raiz enésima de A elevado a n. Então, percebe, olha, a base da potência vai ser o radicando ali, que está dentro da raiz. O expoente, lá no expoente da potência, o numerador do expoente vai ser o expoente do radicando, que está dentro da raiz, e o denominador desse expoente vai ser o índice da raiz. Lembra, quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol, quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Vamos lá para alguns exemplos. Olha, primeiro exemplo. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Pessoal, eu peguei ali esses exemplos para a gente fazer sem a propriedade e também usando a propriedade, tá? Percebe que ali eu tenho a multiplicação de duas potências de mesma base, base 2. Primeira potência, base 2, expoente 3. Segunda potência, base 2, expoente 4. Então, primeira forma de resolver, eu vou resolver sem usar a propriedade. Vou fazer no braço. Então, eu tenho ali, ó, 2 elevado a 3,
e 2 elevado a 4. Lembra que o 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Estou circulando em azul. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Está circulado em verdinho. Quando eu fizer a continha ali no azul, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. No verdinho, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. 8 vezes 16 vai dar 128. Sem usar a propriedade, foi no braço. Só que imagina que fosse um número grande ali, uma potência muito grande. Eu ia usar a propriedade para ficar bem mais fácil. Então, usando agora a propriedade, olha, eu vou ter 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Percebe que as duas potências têm a mesma base. Então, lembra que eu mantenho a base e somo os expoentes. O primeiro expoente é 3, o segundo expoente é 4. Então, percebe, eu vou fazer 2 elevado a 3 mais 4. Só que 3 mais 4 é 7, então ficou 2 elevado a 7. Só que lembra que 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quando eu fizer a continha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. E deu o mesmo resultado anterior, né? Tem que dar, é a mesma conta. Beleza? Próximo exemplo, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Percebe ali, estou fazendo a divisão de duas potências de mesma base, sem a propriedade primeiro, hein? 2 elevado a 5, lembra que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 3, lembra que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, estou fazendo ali, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. O primeiro, 2 elevado a 5, que é aquela parte que eu circulei em azulzinho. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. A parte verdinha, 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a conta ficou ali, 32 dividido por 8. Só que 32 dividido por 8 é igual a 4. Agora, usando a propriedade, olha, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Percebe que as duas potências têm a mesma base. Então, lembra que eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Primeiro expoente é 5, segundo expoente é 3. Então, por isso que ficou ali 2 elevado a 5 menos 3. Só que 5 menos 3 é 2. Então, ficou 2 elevado a 2. Só que 2 elevado a 2, lembra que é 2 vezes 2, que dá 4. Então, percebe que nesse segundo exemplo, usando a propriedade, saiu bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo. Terceiro exemplo, olha. 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Percebe que agora as duas potências têm bases diferentes, mas os expoentes são iguais, certo? Primeiro, sem a propriedade, olha, 2 elevado a 3, lembra que é 2 vezes 2 vezes 2. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. Então, percebe ali, o azulzinho com o azulzinho, verdinho com verdinho. Fazendo a continha, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, ficou 8 vezes 27. Só que 8 vezes 27 é igual a 216. Usando a propriedade agora, olha, lembra que quando eu estou multiplicando duas potências, que as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais, eu multiplico as bases e conservo o expoente. Então, eu vou fazer ali, olha, 2 vezes 3, depois eu elevo a 3. Percebe ali, o 2, primeiro 2, o 3 ali, segundo 3, e o expoente nas duas é 3. Quando eu fizer a continha, 2 vezes 3, 6. Ficou 6 elevado a 3. Só que 6 elevado a 3 é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Igualzinho. Beleza? E esses exemplos aí que eu estou colocando números pequenos, para você ver que usando a propriedade ou não, o resultado tem que ser o mesmo. Mas tem que saber as propriedades, porque geralmente vai aparecer um número muito grande, pessoal. Beleza? Próximo ali, olha, 2 elevado a 3 elevado a 2. Percebe que eu tenho uma potência de potência. Nesse caso, a gente mantém a base
multiplica os expoentes. Sem usar a propriedade, olha, primeiro ali, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, parte azulzinha. Só que lembra que tudo isso está elevado a 2, né? Quando eu fizer a parte lá de baixo, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, ficou 8 elevado a 2. Só que 8 elevado a 2, lembra que é 8 vezes 8, que dá 64. Agora sim, usando a propriedade, olha, 2 elevado a 3 elevado a 2. Mantém a base, que é 2, multiplica os expoentes, vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2. Percebe que o 3 que aparece ali é de um expoente, o 2 que aparece ali é o outro expoente. Fazendo a multiplicação lá nos expoentes, olha, 3 vezes 2, 6. Vai ficar 2 elevado a 6. Só que lembra que 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Deu o mesmo resultado, beleza? Último exemplo ali, olha. 8 elevado a 2 terços. Percebe que o expoente agora é uma fração. Se o expoente é uma fração, significa que vai aparecer uma raiz. Então lembra, quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Então ali a gente vai ter, olha, 8 elevado a 2 terços. O 2 está lá em cima, vai estar dentro da raiz. O 3 está lá embaixo, vai estar fora da raiz. Então, ficou raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Resolvendo lá dentro da raiz, olha, 8 elevado ao quadrado é 64. Raiz cúbica de 64. Que número que elevado ao cubo dá 64? É 4. Porque se eu fizer 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Beleza? Aprender a usar as propriedades, pessoal, muito importante isso daí, hein? Qualquer dúvida, volta a ver o vídeo e vamos papear. Beijão, valeu, brigadão, tchau!